Então hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a desigualdade das riquezas. E esse tema é um tema interessante, né? Vou falar sobre a prova da riqueza e da pobreza, né? E a gente tem uma tendência muito grande, assim, no mundo que a gente vive, né? No mundo material que a gente vive, de valorizar demais as questões da riqueza, né? Então a gente pensa que, via de regra, né? A gente pensa que a riqueza, ela realmente é uma forma de viver melhor do que a pobreza, só que isso é pela perspectiva materialista, né? E a gente sabe que a gente tem que passar por todas as experiências que esse mundo ele é capaz de nos proporcionar. Então, tanto a riqueza quanto a pobreza, elas são provas pra gente, né? Na nossa encarnação, provas que a gente escolhe, provas que a gente precisa passar, porque elas vão trazer alguma coisa pra gente que a gente ainda não adquiriu. Então, com cada uma das experiências que a gente viver, a gente vai ter coisas novas para ser adicionado ao nosso cabedal de experiências, né? Para que a gente possa ser cada vez mais pleno, mais verdadeiro, que a gente possa viver de forma melhor, né? Para que a gente possa evoluir e melhorar. Então a desigualdade, ela existe nesse mundo porque é uma característica desse mundo que a gente está, né? E a gente, fazendo esse estudo, a gente aprende que tanto na riqueza quanto na pobreza, a gente tem uma responsabilidade, né? Por exemplo, na pobreza, quando a gente passa pela experiência da pobreza, né? Quando a gente passa pela prova da pobreza, a gente tem a oportunidade de passar por algumas provações, né, de sustentar aquelas dificuldades que a gente está passando, mas sem reclamar, né? Se a gente puder fazer sem reclamar da nossa sorte, passar pela pobreza sem reclamar da nossa sorte, sem reclamar de Deus, sem reclamar daquela condição que a gente encarnou, e fazer o possível para que a gente possa viver da melhor maneira, né? Porque esse é o nosso objetivo. A gente tem que buscar sempre viver da melhor maneira que a gente puder. E mesmo que a gente tenha essa privação da pobreza, que não nos dá acesso às coisas materiais, que faz com que a gente tenha uma dificuldade maior para alcançar algumas coisas que para um número menor de pessoas, né? Porque, como a gente está falando da desigualdade das riquezas, a gente tem uma escassez de recursos. Então, essa riqueza ela está abundantemente na mão de poucos, enquanto que outros com um número muito maior, acabam passando pela experiência da pobreza. E na pobreza a gente tem essa oportunidade de burilar algumas coisas ali que a gente está tendo dificuldade de superar, né? Então a gente pode trabalhar a nossa humildade no sentido de não humildade como um sinônimo da pobreza, né? Que é uma visão errônea, equivocada que a gente faz do uso da palavra até, mas a nossa humildade no sentido de que a gente tem um determinado tamanho, né? Mas a riqueza, em contrapartida, ela também nos dá a oportunidade de a gente também trabalhar a nossa humildade, né? E porque no mundo que a gente vive hoje, no mundo material que a gente vive hoje, né, as condições que a gente se encontra, você ter poder aquisitivo, você ter dinheiro, significa que você tem, como eu falei, poder. E poder aquisitivo, ele te dá um poder de influência, um poder na vida das pessoas mesmo, né? Um poder de movimentar como as coisas acontecem.
no mundo, né? Como as relações comerciais se dão. A gente está vivendo isso claramente, né? Hoje em dia, nesse período histórico que eu estou gravando esse vídeo e vocês se assistirem na estreia aí, vocês vão entender desses dias que a gente está vivendo. Então, a riqueza, ela também nos dá essa oportunidade de trabalhar nossa humildade, no sentido de que a gente tem a possibilidade de fazer alguma coisa positiva com aquela riqueza, de repente fazer com que essa riqueza ela atinja mais pessoas, ela possa chegar a mais pessoas e trazer um estado de bem social maior para essas pessoas, né? Porque os nossos recursos eles são suficientes para que a gente possa viver em harmonia, né? Deus, ele na sua infinita bondade, ao criar a gente, ao nos criar, ao criar o mundo que a gente vive, criar todas as coisas que existem, ele nos deu recursos suficientes para que a gente pudesse dar conta da nossa subsistência, né? E a gente faz muito mau uso desses recursos, essa que é a verdade. Então, essa riqueza, mas Deus movimenta essa riqueza, né? Essa riqueza que pode estar na mão de um hoje e depois não vai estar, né? Porque, como eu falei, cada encarnação a gente tem uma vivência diferente, né? E vai trazer pra gente as características que a gente precisa trabalhar naquela encarnação, naquele corpo, naquele lugar, naquele espaço. Então, a riqueza, ela pode servir para trazer essa humildade para quem a tem como prova numa encarnação, porque você ter dinheiro não faz você diferente de ninguém, né? E quando a gente às vezes toma consciência disso, tendo os recursos e vendo que eu não sou melhor nem pior do que qualquer outro dos meus irmãos e irmãs, quando a gente está aprendendo realmente as lições que o Mestre Jesus nos deixou. E a gente entender que ter poder aquisitivo, ter dinheiro, ter acesso às coisas e ter uma vida mais confortável, ela não faz a gente ser melhor do que ninguém. Então, quando a gente tem a possibilidade de entender isso e aprender isso, é um bom uso dessa prova da riqueza, né? Então, a gente é um estudo bastante interessante que a gente pode fazer dessa passagem, né? E Deus, como eu falei, na sua infinita bondade, ele nos dá essas oportunidades e nos dá esses caminhos para que a gente possa estar sempre crescendo, estar sempre se aprimorando, estar sempre buscando saídas novas e melhores para as provas que a gente é colocado, né? Então, que a gente possa passar pela prova da pobreza da melhor maneira, aceitando as condições que a gente escolheu para nossa encarnação, mas também não esmorecendo, não desistindo da vida, porque a gente sabe que para quem é mais pobre, para quem passa pela dificuldade financeira, você tem que correr atrás das coisas básicas, né? E a gente precisa lutar para ter as coisas básicas, mas quando a gente tem a experiência da riqueza, a gente tem fácil acesso, mas nem sempre aquela riqueza é uma riqueza também que ela é uma riqueza justa, né? Porque tem aquele que fica rico pelo esforço do seu trabalho, pelas oportunidades que ele tem no caminho e ele faz o bom uso dessas oportunidades para poder recolher esse capital, né? Mas também tem aquelas riquezas que elas são acumuladas através do abuso de outras pessoas, né? E muitas riquezas que existem são fruto de muita maldade que foi feita. Então, especialmente em casos como esse, assim, se a gente tiver esse tipo de encarnação e tiver esse tipo de prova,
que a gente possa fazer a partilha, né? Que a gente possa fazer com que essa riqueza ela faça o máximo de bem-estar social possível para a gente conseguir reaver a história desses malfeitos, dessa maldade, né? Que foi criada para que esse tipo de riqueza pudesse ser possível também. Então, a gente sempre tem responsabilidades muito grandes na nossa encarnação, nessas duas possibilidades de prova, né? Então, assim, as desigualdades, elas acontecem na Terra porque elas são características do planeta de prova e expiação, né? Lembrando sempre que é uma predominância do mal em relação ao bem no nosso planeta, e cabe a gente fazer essas desigualdades diminuam, né? A gente tem a possibilidade sempre de fazer uma escolha diferente no nosso dia e que a gente possa escolher bem, né? Que a gente possa escolher bem que tipo de encarnação a gente vai ter e como a gente vai viver aquela encarnação. Então, que a gente possa sempre fazer o bem, que a gente possa sempre trazer um bem-estar melhor para as pessoas, se a gente tiver condições para isso, e se a gente não tiver condições para isso, né, para fazer com que essa riqueza ela atinja mais pessoas possível, né, que haja uma divisão mais igualitária dessas riquezas, desses recursos, melhor dizendo, que a gente possa tá vivendo com aquilo que a gente tem da melhor maneira, não desperdiçando nada, respeitando sempre tudo aquilo que a gente tiver de recurso às nossas mãos e fazendo o melhor uso daquilo para que a gente também não desperdice, né? Porque quando se tem pouco, se valoriza muito aquilo que não se tem. Mas é importante a gente valorizar sempre aquilo que a gente tem. E hoje, por exemplo, a gente tem a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, de estudar, de refletir sobre esses ensinamentos e aplicar isso na nossa vida. Então a gente está tendo essa oportunidade, a gente que tem essa riqueza nas mãos, né? A gente precisa estudar, a gente precisa melhorar, a gente precisa trabalhar os nossos sentimentos, mas isso também não serve só para a gente, né? Então que a gente possa divulgar a doutrina espírita da melhor maneira, que é através do nosso exemplo reto, né? Para que as pessoas que queiram seguir o nosso caminho, sigam não por conta daquilo que a gente diz, mas especialmente por conta daquilo que a gente faz. Porque o nosso discurso ele pode ser muito bom, pode estar muito bem alinhado com os ensinamentos da doutrina, mas a nossa conduta ela precisa estar, né? Mais pela nossa consciência do que pelos olhares dos outros. Mas é importante que a nossa conduta esteja para que o nosso discurso alcance a nossa prática. É isso, meus amigos. Beijo para vocês, feliz Páscoa e até a próxima.